ela acontecer, né? Não significa que ela vai acontecer exatamente igual, mas ela vai dar diretrizes para que vocês possam utilizar essa ferramenta no dia a dia de vocês, tá? Bem, a gente quando começou com a ideia, lógico, a gente fez outros pequenos experimentos, mas a grande dúvida que a gente tinha é que se a gente poderia fazer, por exemplo, obter o mesmo resultado num sistema de confinamento convencional, trabalhando aqui no sistema Pasto. Quando eu estou lá no confinamento convencional, eu tenho um controle maior da dieta. Eu formulo essa dieta, baseado na exigência do animal, na taxa de ganho que eu quero para esses animais, formulo, dou no coxo. Se a coisa está acontecendo tudo certo, o resultado vem bem próximo daquilo que eu fiz no meu planejamento. E a nossa grande questão quando a gente ia para o pasto é, primeira pergunta, será que eu posso dar 2% do peso vivo de ração para um boi a pasto? Pensa 20 anos atrás, vocês, não parecia uma loucura? Dar 8, 10 quilos de ração para um boi a pasto, vai matar ele, ou ele não vai comer. Enfim, várias dúvidas que a gente tinha e a gente começou a sanar isso através de pesquisa. Então esse trabalho, né, que foi a tese do Matheus, foi um trabalho, vamos chamar assim, que a gente chama que ele é disruptivo. Por quê? A gente tinha animais aqui, eu vou falar os números em função da turma do fundo, era uma boiada de 13 arrobas, pegamos essa boiada, fizemos um padrão de dieta para o confinamento, e a mesma quantidade de ração, a mesma formulação de ração, a gente deu para os animais a pasto. No pasto, eles estavam comendo capim, obviamente, e lá no confinamento eles estavam comendo bagaço de cana. Até o bagaço de cana com a ideia de trazer um pasto de baixa qualidade. Começamos, né, com esse trabalho. 20 dias depois nós pesamos os animais do pasto estavam mais leves do que os animais do confinamento. Primeira ideia, você imagina quando nós fizemos isso, assim, esse trem não funciona, parece que os bois não estão ganhando peso, e essa é a grande questão, principalmente quem não tem experiência ainda com TIP, que você começa a fornecer ração para os animais, você olha para eles, parece que eles estão perdendo peso ao invés de ganhar peso. Qual que é a grande mudança que acontece nesses animais? Taxa de passagem. Esses animais estavam comendo uma dieta extremamente seca, começa agora a consumir uma ração, melhora a digestibilidade da dieta, consequentemente esse animal passa a ter um esvaziamento do trato gastrointestinal e ele passa a ter menos comida dentro dele. Essa é uma das primeiras coisas que a gente aprendeu. Quando a gente chegou lá no final e abatemos os animais, eles estavam 30 quilos mais leves. Bem, eu estou gastando a mesma quantidade de ração e eu tenho um animal, um arroba de peso corporal mais leve. Esse negócio de TIP não funciona. Matamos os animais. As carcaças eram muito parecidas. Opa, há diferenças entre ganho de peso vivo e diferenças em ganho em carcaça. Ou seja, precisamos entender mais o que acontece. Quando a gente divide o ganho em carcaça pelo ganho de peso vivo, nós estamos calculando o que a gente chama de rendimento de ganho. E esse foi um conceito que a gente começou a trabalhar muito ele nos conceitos de TIP. Por quê? Os nossos resultados de pesquisa médio de TIP dá em torno de 78%, 80% de rendimento de ganho. Vou fazer uma leitura rápida disso. Um boi que estiver ganhando 1,5 kg, se ele tiver um rendimento de ganho de 80%, significa que ele está ganhando 1,2 kg de carcaça. Só para exemplificar na prática isso. Então trouxemos esse conceito do rendimento de ganho para os sistemas de TIP também, a exemplo do que acontece no confinamento convencional. E aí, somente para exemplificar isso aqui resume muito bem de toda a parafernália de medições que a gente fez em vários experimentos aqui na fazenda. Quando a gente pesa esse boi, em média, se ele foi de confinamento ou mesmo de TIP, ele tem de 32% a 36% do peso dele que a gente chama de componente não carcaça, ou seja, não é a carcaça do boi.
A quantidade de comida presente dentro desse boi varia de 4 a 12% lá no frigorífico. E o rendimento médio de carcaça varia de 52% a 60% de rendimento de carcaça. Né, Neymar? Antigamente, se a gente matasse um boi a pasto e falasse que ele desse 57% de rendimento de carcaça, muitos dos senhores vão dizer, isso só acontece na pesquisa. Hoje isso está acontecendo no campo e eu conheço fazendas grandes com rendimento de carcaça de TIP com 57% de rendimento de carcaça. Por que que esse boi da TIP rende muito? Porque o rumen dele é pequeno. O rumen é pequeno e a quantidade de comida presente dentro desse boi é pouca. Isso faz com que o peso animal, ele parece leve, mas ele está com a carcaça que ele preconizada para ele. Outro fator importante que a gente estudou bastante em função do tipo de pasto que nós estamos trabalhando. Pensar no tipo de pasto é como se a gente estivesse pensando numa dieta para confinamento. Seu pasto, quando você olha para ele, é um pasto, que a gente fez até uma brincadeira lá no final, ó, é um pasto, uma silagem ou um pasto bagaço? Quanto pior for seu pasto, seu animal vai consumir mais ração. Isso é um indicador muito importante que a gente usa. E isso é muito determinado também pela taxa de lotação. Se eu coloco menos cabeça por hectare ou mais cabeça por hectare, significa que eu estou mexendo no meu consumo de folha, porque os animais preferencialmente consomem mais folha. Para quem trabalha com rotacionado aqui, tem essa experiência e fornece mais ração, quando vocês trocam os seus animais de pasto, o que acontece com o consumo de ração? Cai. O que o seu animal está dizendo para você? Que gosta de quê? De pasto, que gosta de folha. Isto para TIP é importante, porque se eu ficar trocando de pasto, eu tenho uma variação da relação volumoso concentrado entrando na boca do meu boi. Isto a gente precisa de ajustar manejo para fazer isso, tá? E nós começamos a trabalhar nesse indicador, trazendo o conceito do confinamento. O que é esse indicador aqui está querendo mostrar para nós? Eu tenho um animal consumindo, quando tem mais cabeça por hectare, menos oferta de folha, 132 kg de ração por arroba produzida. Ajustei lotação, 117 kg de ração por arroba produzida. Indicador médio hoje de grupos grandes aí trabalhando no mercado, 122 kg de ração por arroba produzida. Se eu sei isso, eu sei quanto custa a minha ração, eu calculo o custo da minha arroba produzida associando com o custo operacional. Então, assim, extremamente importante isso, e hoje a gente tem total convicção que a gente pode adotar o sistema de terminação a pasto em detrimento ao uso de confinamento. Você é contra confinamento? Em hipótese alguma. Nós estamos falando que é uma ferramenta que você tem na sua fazenda para você poder engordar a quantidade de bois que vocês quiserem, tá? Outra coisa extremamente importante quando a gente está olhando aqui, ó, é a questão do fornecimento de ração. A gente fez e faz muitos trabalhos aqui com semi-confinamento. O que é semi-confinamento? Fornecer 1% do peso vivo de ração para os animais. Uma coisa é eu fornecer 1% no período das águas. Outra coisa é eu fornecer 1% de ração num pasto nessa condição aqui, ó. Aqui, se vocês estiverem trabalhando com semi-confinamento numa situação como essa aqui, vocês estão jogando dinheiro fora. Você está dando uma quantidade de ração, porém grande parte dessa ração está sendo utilizada para a manutenção dos seus animais. E quem vai pagar a conta é o ganho real que eles estão tendo, tá certo? Para mostrar isso, esse é um trabalho clássico que a gente fez aqui, ó, comparando o fornecimento de um produto de 0,5% do peso vivo versus 2% do peso vivo. Com 2% do peso vivo eu tenho um efeito muito clássico também, que é um efeito que a gente chama de poupador, ou seja, o animal consome ração, eu ajusto a rotação, eu coloco mais cabeças por hectare. Quando eu uso 0,5%, durante o mesmo período de tempo, aqui foram colocadas 3 arrobas, aqui foram colocadas 8 arrobas. Eu tenho uma diferença média de 5 arrobas colocadas por animais aqui.
Esse rendimento de carcaça colocado aqui é o rendimento que a gente chama de rendimento de pesquisa. Comercialmente falando, ele é um rendimento que varia de 51 no grupo da esquerda a 55,5 no grupo da direita. Rendimento de carcaça fazenda do jeito que vocês pesam. Qualquer conta financeira que eu fizer aqui, esse animal aqui na maioria das vezes nem empata, ele dá prejuízo financeiro. Aqui eu ganho dinheiro, aqui eu tomo prejuízo. Quero fornecer mais ração, tá? Um indicador importante. Qual é a taxa de desaparecimento dessa ração no coxo de vocês? Ou seja, a hora que você fornece a ração no período da manhã, que horas que o coxo está... Ou depois o Neymar vai falar do conceito do coxo cheio, ou de um coxo que eu consigo trabalhar mais dias de fornecimento. Mas para quem trabalha com uma oferta de ração mais travada, essa é uma variável muito importante. Se você estiver fornecendo ração, um exemplo, 7 horas da manhã, deu meio-dia, seu coxo está vazio, o que seus animais estão pedindo? Ração. Esse é um belo indicador que vocês têm que utilizar. Outro indicador que as fotos não estão aqui, que é o score de fezes. Variação de score de fezes a pasto significa variação no consumo de ração. Checa água e checa principalmente área de coxo e tamanho de lotes. Lotes grandes, segrega muito, um come mais ração, outro consome menos ração, tá? Alguns indicadores técnicos que a gente tem aqui na fazenda. Para TIP, 122 kg de ração para arroba produzida. Para semi-confinamento, entre 85 e 90 kg de ração por arroba produzida na época das águas. 150 kg de ração por arroba produzida na época da seca. Da pior é esse mês, por exemplo. O que adianta eu conseguir fazer, por exemplo, uma ração hoje, dependendo da região que você está, 1,20, 1,30, 150 kg de ração por arroba produzida, você chega na conta da sua arroba produzida de ração, sem considerar operacional. Então, assim, a ideia de se trabalhar com TIP é sempre aumentar a oferta de ração no momento que está precisando. É o seu animal que está te pedindo isso. Vários desafios, várias oportunidades, e sobre esses desafios desses últimos 20 anos eu vou passar a palavra para o Neymar, que ele vai contar um pouco dessa história para vocês. Pessoal, obrigado, Flávio. Eu vou discorrer aqui um sentido horário, essas imagens, um pouquinho da história, do início e chegar no final de como a gente entende hoje a parte operacional e principalmente de estrutura na TIP. Então nós iniciamos com pastejo lá atrás do contínuo, 3 boi por hectare, coxo, que vocês conhecem aí, o velho coxo do semi-confinamento, 3 boi por metro de coxo descoberto, fornecimento manual, diário e ração ensacada. Depois em 2004, exatamente há 20 anos atrás, nós desenvolvemos essa maquininha, tá eu do lado aqui com a balancinha de varão, vagãozinho, primeiro vagão de tratar boi a pasto. Depois migramos isso para uma adaptação na calcareadeira, tá? Retirando os pratos ali do calcário e colocando uma rosca sem fim. Hoje é o melhor vagãozinho até hoje que se trata a pasto. A calcareadeira foi feita para resistir área de pasto, dentro do pasto. Aqui está o Gustavo, há 15 anos atrás, vocês devem ter passado por ele ali. Eu do lado, aqui uma pilha de ração ensacada e aqui a granel, que sela exatamente o momento que a gente sai da ração ensacada e vai para a ração a granel. Esse foi o grande divisor, o grande impacto, que nós saímos daquela barreira, daquele operacional de tratar sábado e domingo, feriado, 500, 1.000, 2, 3, 5 mil bois na ração ensacada. Quando foi para a ração a granel, os resultados dando certo, a coisa deslanchou. Aqui essa imagem é o que a gente está preconizando hoje, tá? É coxo coberto para tratar o ano todo. O coxo ele entra com conceito de mais capacidade de estocar ração. Fornecimento, a gente está trabalhando com fornecimento alternado, 1 a cada 2 dias de fornecimento. Sábado e domingo não tem necessidade de fornecer ração, né? Isso ajuda muito a hora extra.
e principalmente o custo operacional. Trata um dia sim, um dia não. Lógico, a formulação da ração é ajustada para isso, uma associação, uma combinação aí de ingredientes e aditivos que proporciona isso. Sistema de trato, logística. O coxo antes era dentro do pasto, hoje nós estamos montando o coxo na lateral do pasto. Tá? Logística de trato facilita demais e esse corredor ajuda muito o fluxo de animais do curral de manejo para o pasto. E pastejo alternado. Falou a importância do pastejo. 2 pastos para um lote, com um único coxo. Período de ocupação, 8 a 12 dias. Não é um rotacionado, simplesmente dá mais espaço para a planta produzir um pouco mais dentro desse dado aqui de pesquisa. Pois bem, dentro desses 20 anos, né, que a gente fincou isso, né, pioneiro, erramos muito e acertamos. E aqui alguns pontos que a gente entende como cuidado, né, de atenção. Primeiro, necessidade de capital de giro, você precisa ter um bom fluxo de caixa aí, planejamento, né, não estou falando em quantidade não. Para comprar bem insumos, entender das janelas de aquisições de polpa cítrica, casca de soja, DDG, caroço de algodão e por aí vai. Comprar bem animais preferencialmente genéticos, que respondam, né, Marco? Porque a nutrição é nobre, o manejo é nobre disso aqui. A questão de pessoas qualificadas, com boa gestão ou capacitar, está de sobra no mercado, né? Vocês sabem a dificuldade que a gente está nisso hoje. Mas precisa de gestão, tem que ter gestão, tem que medir, tem que ter número para estar nisso. E os pontos de impacto, pontos relevantes, né? Primeiro ali que eu falo muito, é a flexibilidade de cadência, de ajuste, de fluxo de abate. Você tem a fazenda na mão, você consegue fazer uma escala semanal, mensal ou anual e ajustar bem essa fazenda em todos os sentidos de caixa, clima, enfim. Distribuição de receita, né? Você tem receita distribuída ao longo do ano, todo mês receita entrando, equilibrando o fluxo de caixa entre as entradas e saídas. A questão de bem-estar animal, não só as boas práticas de manejo, né, mas principalmente o ambiente. O animal está no pasto, deitado na sombra da árvore, água disponível, água de qualidade, ração disponível o tempo todo. Ou seja, o animal está no ambiente dele, num ambiente de harmonia. É um boi feliz e com certeza com alta performance de desempenho. E a questão de sustentabilidade, né? Se fala muito isso. Sustentabilidade econômica, proporciona uma economia circular, sustentabilidade social, promovendo o desenvolvimento e principalmente sustentabilidade ambiental. A gente sabe o quanto o consumidor cobra isso no nosso hoje. E aqui nós estamos preservando praticamente todos os recursos naturais e melhorando, principalmente solo, via input de fezes, urina, melhorando matéria orgânica, ativando a parte biológica do solo, proporcionando melhor produção de capim, captando carbono e o boi pastejando esse capim, transformando isso em proteína animal. Ou seja, uma pecuária regenerativa. A TIP é um sistema regenerativo dentro do sistema de produção de pecuária. Nós precisamos falar mais disso. E, além de tudo, né, é um sistema nosso, desenvolvido por nós, pesquisa brasileira está aqui, nós estamos na casa da validação disso. Então, é um sistema tropical de terminação intensiva a pasto. Esse sistema é nosso, não tem dado no mundo pesquisa sobre isso. Esse é um modelo tropicalizado de terminação e que traz um equilíbrio para construir ou melhorar qualquer narrativa aí frente ao consumidor e ao produtor. Tá? Então, de forma bem rápida aí, alguma coisa, a gente está no stand depois lá e pode conversar um pouco melhor para vocês. Um bom evento, obrigado.